fiel, nele a gente pode confiar. Se ele prometeu, é certo que fará. Não desista de amá-lo e sua palavra obedecer. Deus é fiel e eu quero ouvir todo mundo dizer: Deus é fiel, não há o que temer. Deus é fiel, ele cuida de mim e de você. Não desista de amá-lo e sua palavra obedecer. Deus é fiel e eu quero ouvir todo mundo dizer: Deus é fiel. Sim, ele é fiel. Que temer. Deus é fiel, ele cuida de mim e de você. Não desista de amá-lo e sua palavra obedecer. Deus é fiel e eu quero ouvir todo mundo dizer: Deus é fiel. Olá, crianças, tudo bem? Que saudade de vocês. Como é que foi a sua semana? Que bom tê-los aqui de novo. Estamos aqui para aprender mais um pouquinho da palavra de Deus. E hoje nós vamos ver uma nova história, um novo versículo, muitas coisas interessantes. Mas antes vamos o quê? Falar com Deus, né? Vamos lá? Feche os seus olhinhos e preste atenção no que nós vamos falar com Deus, tá? Não fica olhando para os lados, nem de olho aberto. Quero ver, hein? Todo mundo de olho fechado. Vamos lá. Querido Deus, obrigada por este dia, obrigada por esta aula, obrigada, Senhor, porque vamos aprender da Tua Palavra. Abençoa cada criança, cada família, que nós possamos, Pai, crescer no entendimento, na fé e que a cada dia, Pai, nós possamos estar praticando tudo que o Senhor nos ensina. Assim eu oro agradecida em nome de Jesus. Amém. Ou então, quem é que lembra do versículo da semana passada? Tá lá em Hebreus. Nossa, quem lembrou de Hebreus? Parabéns! Hebreus 11:6. O que fala mesmo? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Não dá, né? Nós vimos a historinha de Abraão a semana passada e hoje nós vamos ver do filho Isaac, aquele que ia morrer lá naquele lugar, né, que ele montou, mas apareceu um animalzinho para morrer no lugar dele. Então agora nós vamos fazer o quê? Ouvir sobre Isaac. Mas eu quero primeiro ensinar o versículo para você. Hoje o nosso versículo está lá em Salmo 32:8, que fala assim: Te ensinarei o caminho que deve seguir. Quem que vai nos ensinar? É Deus. Ele está falando para mim e para você que Ele vai nos ensinar o que nós devemos fazer em todo o tempo. Então vamos lá, vamos repetir. Te ensinarei o caminho que deve seguir. Salmo 32:8. De novo fazendo o gestinho. Te ensinarei o caminho que deves seguir. Salmo 32:8. Deus deixou a Bíblia para nós para nos mostrar tudo o que nós devemos e não devemos fazer. Tudo que nós podemos ou não assistir. Tudo que nós devemos ou não devemos falar, ouvir, pensar, né? Então, todas essas coisas Deus está mostrando para nós na palavra dele. E hoje, na história que nós vamos ver de Isaac, você vai ver como uma pessoa fez a coisa certa e Deus mostrou para ele tudo que ele tinha que fazer e como ele foi abençoado. Vamos ver a nossa história, então? Na história de hoje, nós vamos continuar falando de Abraão e Isaac. Abraão já estava bem velhinho e Isaac já era um rapaz e estava na hora de se casar.
Sara, sua mãe, já havia morrido. Então Abraão chamou o seu servo mais antigo, chamado Eliezer, e disse a ele: Eliezer, vai até a cidade onde eu morava e traga para Isaque uma esposa, mas ela tem que ser a minha parente. Eliezer não conhecia ninguém naquela cidade, mas ele obedeceu. Ele pegou 10 camelos, um monte de presentes para a noiva e foi para a viagem. Foi uma viagem longa, muito distante, mas ele levou muita coisa para não passar necessidade no caminho. Chegando na cidade, talvez ele ficou pensando: e agora? O que eu faço para encontrar a esposa para Isaque, que tem que ser parente de Abraão? Ele teve uma ideia. Ele foi falar com a pessoa certa. Ele foi falar com Deus, que tudo sabe, que tudo conhece e que sabe o que é melhor para nós. Como é bom a gente pedir orientação para Deus. Eliezer se ajoelhou e falou com Deus: Senhor, a esposa que deve ir para se casar com Isaque, que ela venha me oferecer água. E então, mal ele acabou de orar, apareceu uma moça e ela ofereceu água para ele. Ele ficou tão contente que ele ali mesmo agradeceu. Sabe, Deus sempre ouve a nossa oração. Ele pode responder sim, não ou espere. Mas não importa qual é a resposta de Deus, nós devemos agradecer a Ele também, porque Ele ouve e responde a nossas orações. Então Eliezer começou a conversar com aquela moça. E sabe o que ele descobriu? Que o nome dela era Rebeca. E a Rebeca deu água para os camelos. Antigamente não havia torneira. Eles pegavam água do poço. Poço é um buraco bem fundo que é cheio de água. Tinha que pegar com o balde. E camelo bebe muita água, muita água. Rebeca teve que tirar água daquele poço várias vezes. Eliezer ficou tão contente, que ele agradeceu a Deus de novo. Ele contou tudo para ela do que estava acontecendo. E sabe o que ele descobriu? Rebeca era filha de Naor. Naor era irmão de Abraão. Então Rebeca era parente de Abraão, era sobrinha dele. Puxa, como Eliezer ficou feliz. Ele agradecia a Deus. Ele sabia que Deus estava direcionando tudo. O que diz o nosso versículo hoje? Eu te ensinarei o caminho que deve seguir. Deus estava mostrando o caminho que Eliezer deveria fazer. Então, Eliezer foi até a casa de Rebeca e conversou com Naor, o pai de Rebeca. Chegando lá, o pai dela sabia que tudo aquilo era da vontade de Deus. E ele então perguntou para a filha: Filha, você agora vai tomar uma decisão. Quer partir com Eliezer para se casar com Isaque? Ou quer ficar mais uns dias aqui e depois você vai embora? A Rebeca, ela sabia que era da vontade de Deus. Ela também amava a Deus e ela queria fazer tudo o que era da vontade dele. E ela decidiu ir embora com Eliezer para a casa de Abraão. Quando eles disseram isso, eles foram embora e, chegando perto da casa de Abraão, ela viu Isaque. O coraçãozinho dela bateu mais forte e ela então se apaixonou por Isaque e eles se casaram. Olha como é bom nós tomarmos a decisão que Deus quer. Por quê? Porque Deus sabe o que é melhor para nós. Então, quando nós estivermos em dúvida do que fazer, devemos procurar na palavra dele e falar com ele. Senhor, me dirige no caminho que eu devo andar. Eu não quero tomar uma decisão errada, porque Deus nos ama e Ele quer sempre o melhor para nós. Assim como Eliezer confiou em Deus para dirigir ele, nós também devemos confiar em Deus, que Ele vai nos orientar e nos mostrar o caminho certo que devemos seguir. Vamos orar? Vamos falar com Ele? Feche os seus olhinhos e vamos conversar com Deus.
Querido Deus, obrigada por essa história. Obrigada, Senhor, porque hoje aprendemos como Eliezer confiou no Senhor e como o Senhor dirige os nossos passos. Nos ajuda, Pai, a colocar a nossa vida nas tuas mãos. Ajuda, Senhor, cada criança, cada decisão que elas forem tomar, desde cedo que elas possam confiar em Ti e fazer tudo conforme a Tua palavra. Essa é a oração que eu faço, agradecida em nome de Jesus. Amém.